Bom dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de meditação diária. Nosso texto desta sexta-feira, dia 23 de setembro, é Atos 10, 9 a 15. No dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca da hora sexta, e tendo fome quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, e via o céu aberto, e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas quatro pontas sobre a terra, do qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pela segunda vez lhe falou a voz: não chames tu comum ao que Deus purificou. Nós vimos antes que aquele centurião Cornélio, ele havia enviado pessoas para buscarem Pedro, onde estava hospedado na casa de um amigo, também chamado Simão, que morava em Jope. E Pedro estava tranquilo, e cerca de meio-dia, quando preparavam o almoço, e ele, desejoso de almoçar, ele teve uma visão. Não foi um sonho, porque Pedro estava acordado, mas ele teve uma visão. E nessa visão, ele via vários animais. Inclusive, o texto fala répteis, que eram animais considerados imundos e que não poderiam ser comidos pelos judeus. E Pedro então recebe uma ordem para matar e comer. E Pedro diz que não o faria, porque Pedro não comia coisas imundas, coisas que para os judeus eram consideradas imundas. A resposta é imediata: não torne imundo aquilo que Deus purificou. Havia entre os judeus e entre os gentios uma distância religiosa muito grande. Para os judeus, o evangelho era só para eles. Os gentios não tinham direito deste evangelho. E quando eles queriam este evangelho, eles precisavam se tornar judeus através do ato da circuncisão. Eles se tornavam judeus, o que na Bíblia é chamado de prosélitos, aqueles gentios que, por opção, se tornavam judeus. O que Deus queria mostrar a Pedro naquela hora era que os gentios, eles tinham o mesmo direito. O que Deus queria mostrar a Pedro naquela hora, porque eles estavam aguardando a comida, e os enviados de Cornélio estavam chegando à casa. E quando ele termina de ver a visão, quando aquelas coisas se recolhem novamente, chegam então os emissários de Cornélio para convidarem Pedro para irem à casa de Cornélio. Mas nem assim Pedro compreendeu, porque Pedro foi com eles. E quando Pedro prega o evangelho, que o Cornélio se converte
como prova da sua conversão, a ação do Espírito Santo na sua vida. Pedro, então, diz: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Até agora eu entendia que os gentios eram impuros, mas que Deus pode tornar puros os gentios. Até agora eu pensava que o evangelho era só para os judeus, mas agora eu descubro que é também para os gentios. Deus torna limpo as coisas mais impuras que nós possamos cometer, ou as coisas mais impuras que nós já cometemos algum dia. Deus limpa completamente. Deus perdoa todas as nossas faltas. E Deus nos transforma em pecadores perdidos para pecadores salvos. Continuamos pecadores, mas agora, com a ação de Deus na nossa vida, nós vamos gradativamente tirando esses pecados e vamos sendo purificados pelo poder de Deus. É possível que você que me ouve possa entender que você já não tem mais jeito, ou você conheça alguém que não tem mais, que você acha que não tem mais jeito. Não torne imundo aquilo que Deus purificou. Deus pode purificar a sua vida. Deus pode purificar a vida de seus amigos. Deus pode fazer uma obra transformadora, porque Ele mostrou a Pedro que nós não podemos tornar comum ou imundo aquilo que Deus purificou. Que esta sexta-feira possa ser uma sexta-feira abençoada para todos nós. Amém.